Olá, família! Hoje vamos continuar estudando aqui Hebreus capítulo 11, tá bom? Aqui que fala sobre os heróis da fé, pessoas que serviram como exemplos de fé para nós desenvolvermos nossa fé e ver qual esperança eles tinham para que nós possamos imitá-los, né? Falando aqui sobre os heróis da fé, esses dias eu vi um pôster, né? Uma gravura, né? Na qual tinha os heróis da Marvel, né? Tinha lá o Hulk, tinha o Thor, tinha o Capitão América, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, e Jesus Cristo estava bem no meio, né, desses heróis aí, estava bem no meio, e Jesus Cristo disse a frase assim: e foi assim que eu salvei o mundo, né? Eu achei muito interessante esse post, porque foi realmente Jesus Cristo que nos salvou, que salvou o mundo, né? Então ele é o nosso verdadeiro herói, né? Não heróis da Marvel, da DC, né? Não, nada disso. Quem é o nosso verdadeiro herói na vida real é Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Hoje seria aqui do versículo 19 ao versículo 40. É muito versículo. Tem muitos heróis da fé aqui para nós debater. Eu selecionei alguns, tá bom? Para que possamos aplicar sobre nossa vida. E o mais importante ainda, né? É o que o Espírito Santo compartilhar no seu coração. O que você deve aplicar na sua vida, tá bom? Então eu vou pular alguns versículos e escolher alguns desses heróis da fé aqui para nós conversarmos, tá bom? Do versículo 19 até o 22 ali, vai falar de Jacó, vai falar de José, vai trazer vários heróis da fé ali. Mas eu vou começar aqui no versículo 23 aqui, que vai falar sobre Moisés, né? A história de Moisés aqui. Diz assim, ó: pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era formoso o menino, e não temeram o mandamento do rei. Bom, então aqui, né, falando da fé, né, falando da história de Moisés, que libertaria o povo do Egito ali, da escravidão, diz que quando ele nasceu, tinha um decreto da parte de Faraó ali, né, de que todos os meninos deveriam ser jogados no rio, só era para ser preservado ali as meninas, né? E aí Joquebede e também o pai de Moisés, Arão, né, eles não temeram a ordem do rei, né? Visto ali que o menino era formoso, bonito, também ali ó, todo pai acha seu filho bonito, né, especial, mas acredito que eles enxergaram ali um propósito divino em Moisés. Então eles não temeram, eles sentiram algo que Deus ia proteger essa criança. E eles guardaram o menino ali em segurança por 3 meses, né? Depois ali de 3 meses, estava muito difícil esconder a criança. Então eles não fizeram como o faraó ordenava, de jogar no rio, né? Mas eles foram e prepararam ali um cesto, né? Betumaram ali com uma espécie de pinche e fizeram como se fosse um barquinho. E colocaram, né, sobre a guarda da irmã, né, Miriam ali, para ir colocar lá perto, né, junto dos juncos, né, perto do palácio de Faraó. A filha de Faraó acha, né, ali vê o bebê chorando, busca. E aí tem toda essa história aqui, tá bom? Algo interessante que essa fé aqui mencionada vai falar de Moisés, mas começa pelos pais de Moisés, né? Joquebede e Arão, que tiveram essa fé, que acreditaram em Deus, que Deus tinha um plano, né? E pega e entrega ali a criança nas mãos do Senhor, confiando no Senhor. O que acontece? A criança volta para os braços dele, né? Porque a filha de Faraó, ela era estéril, não podia ter filho, e ela queria adotar então Moisés ali como seu filho. E como ela não tinha leite, ela contratou uma ama de leite ali para cuidar da criança. E no caso, a Miriam, que já estava lá, falou: ah, eu conheço uma, e chamou a própria mãe do menino, ou seja, a mãe dela, né? Então, Moisés, ele foi criado pela própria mãe ali, Joquebede e Arão, né? Criado ali apesar de eles estarem vivendo num sistema de cativeiro, eu acredito muito que Arão e Joquebede ensinaram muito sobre Deus ali para Moisés, tá bom? Mas por que eu acredito nisso? Vamos continuar lendo aqui que vai trazer novas informações aqui para nós. Versículo 24 diz assim, ó: pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
Aqui, esse recusou significa que ele escolheu. Aqui também diz, Moisés já grande, ele recusou. Vocês devem lembrar que com 3 meses ele foi colocado lá no rio, ele voltou para os braços da mãe dele. Então ele foi criado ali de uma maneira que ele conheceu o testemunho do Deus vivo e verdadeiro. Então aqui Moisés ele está fazendo uma escolha. Ele sabe, vai ficar muito claro aqui no texto que ele sabe que existe um Deus vivo e verdadeiro, né? E ele está escolhendo. Ele prefere escolher a justiça de Deus do que se deliciar com as riquezas no palácio ali. Então ele se recusa, né, a estar ali com a mãe que o havia adotado, para estar com o povo de Deus. Aqui a gente corre um sério risco também de se iludir em algumas coisas. Aqui não é uma escolha que Moisés está fazendo acerca da mãe dele egípcia e da mãe dele, porque quem adota também é mãe, né? Olha o que ela fez, né? Ela tinha amor por Moisés ali. Não é uma escolha entre a mãe egípcia e a mãe hebreia. Aqui é uma escolha entre o mundo e Deus. Ele escolhe ficar do lado de Deus. Ele escolheu. Outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção é sobre a primária. Essa parte de Moisés, a infância de Moisés foi muito importante para ele pegar essa base do evangelho, né? Então a primária, as crianças, elas pegam muita coisa do evangelho. É a base, nós criarmos nossos filhos desde pequeno no evangelho faz muita diferença também, né? Lembra lá que quando Jesus Cristo, né, lá em João, se eu não me engano, 21, quando ele está falando com Pedro, né, e ele pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. A primeira vez, Jesus Cristo repete para ele dizendo: apacenta os meus cordeiros, né? E depois o Senhor vai perguntar mais 2 vezes a Pedro, né, se ele me ama, se ele ama, e aí novamente Jesus Cristo responde, né, para ele: apacenta as minhas ovelhas. A primeira vez o Senhor fala para apacentar o cordeiro, e as outras 2 vezes ele fala de apacentar as ovelhas aí. Qual que é a diferença da ovelha para o cordeiro? É que o cordeiro, ele é o filho da ovelha, é a primária, é a criança. Então veja que o Senhor, ele dá prioridade aos jovens, tá bom? É muito importante os jovens. Cada vez mais no Evangelho está falando aqui sobre cuidarmos dos jovens. A liderança está atenta aos jovens. O bispado todo atento aos jovens, aos rapazes e moças. Então é muito importante isso. Eu acredito que Moisés, nessa infância dele aqui, ele pegou essa base. Então, ficou aqui, como diz no versículo aqui: quando adulto, ele recusou-se ser chamado da filha de Faraó, né? Porque ele escolheu ficar com o povo de Deus aqui, né? Vamos continuar lendo aqui, ó. 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter prazer no pecado. Ele podia ter a vida luxuosa dele lá no Egito, né, no palácio, mas ele escolheu estar com o povo de Deus. Novamente, não é que ele está escolhendo entre ser pobre ao invés de ser rico, né? Não é isso. Moisés, veja só como está o caráter dele, né? Como está dentro de Moisés ali. Ele está escolhendo aqui, na verdade, coisas eternas. Ele sabe que aquelas coisas, os prazeres ali que o Egito poderia dar para ele, ouro, conforto, eram coisas momentâneas. Ele está escolhendo ficar com o povo de Deus, porque ele vai ter a eternidade. Esse que é a grande coisa aqui que vai falando, né? Então ele diz aqui, versículo 26, tendo por maiores riqueza os vitupérios de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, né? Então veja que Moisés ele estava bem centrado aqui na recompensa, que era o reino celestial, e não na recompensa que ele poderia obter ali por meio daquelas riquezas ou conforto no Egito, né? Então aqui é bem claro, ele está deixando uma vida prazerosa de conforto para estar com o povo de Deus. Aqui também tem uma simbologia muito importante para nós, que quem vai ganhar essa guerra, né, entre o bem e o mal vai ser o bem, é Deus que vai vencer. Você só precisa estar do lado certo, você tem que escolher o lado certo, é isso, porque a batalha já está vencida. A gente já sabe aí o final desse filme, como é que vai ser, né? Então nós sabemos que Deus ele vence, né,
essa batalha aqui, tá bom? Já está vencida, aliás, a gente só precisa estar do lado certo. Mas não é somente escolher um lado, né? Ficar do lado da igreja, ficar do lado de Cristo, não é isso. A gente torna-se personagem nessa história, a gente começa a combater o mal também, tá bom? Vamos continuar aqui, o próximo versículo aqui, versículo 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque teve firme como que vendo o invisível. Bom, aqui, né, esse versículo 27, ele é bem diferente lá de Êxodo, né, capítulo 2 lá, né, quando Moisés ele sai do Egito, ele mata um egípcio, e Faraó ele ia tirar satisfação com ele foge, né? Ele foge lá para. Então, mas aqui não diz que ele fugiu, fala que ele não teve medo, né? Como conciliar essas duas coisas, né? Aliás, um resumo do Velho Testamento falando sobre Moisés, eu gosto muito de Atos, capítulo 7, na qual Estevão dá um resumo ali, né, perfeito sobre a história de Moisés. Coisas que nem tem lá no Velho Testamento. E eu acredito, inspirado por Deus, ele põe à prova e revela ali para nós. Aqui também em Hebreus, né? Acaba sendo uma revelação para nós que não é que Moisés saiu fugido de lá. A palavra fugido também significa deixar para trás. Ele deixou para trás a vida que ele poderia escolher de luxuosidade para estar com Deus, né? Ele foge dessa situação aqui. Então é uma das interpretações aqui, né? E aqui diz, como que vendo o invisível. Aquilo que nós não vemos é o reino celestial, mas ele está vendo com os olhos da fé. É isso que ele busca, né? Então mostra que Moisés ele sempre buscava a libertação do povo dele, do povo de Deus ali. Então eu gostei bastante dessa parte aqui. O versículo 28 continua aqui, né? Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Aqui falando então da Páscoa, né, quando ele estava saindo do Egito ali, para tirar o povo de Israel, né? Então ele fala que também teve a Páscoa, a celebração, né? Aqui tudo demonstrando a fé de Moisés e também do povo que o acompanhou ali, para não sofrer a morte dos primogênitos. Continua no 29. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, e o intentaram, os egípcios se afogaram. Essa palavra aqui, intentaram, significa que os egípcios tentaram fazer o mesmo, né? Aqui tem um ponto bem interessante, que fala que pela fé, eles passaram o mar vermelho. O mar se abriu e eles passam pela fé, né? Muitas pessoas podem ter fé em muitas coisas, né? Mas a fé em Deus aqui é diferente, né? Porque veja bem, os egípcios também tentaram passar, só que eles se afogaram. Então é a fé envolvida aqui também com a ordem de Deus. Deus ordenou que eles passassem, né, pelo Mar Vermelho ali, em terra seca, mas não ordenou aos egípcios. Então de nada adianta eles terem fé no sentido de ter as obras, de nós vamos conseguir também, se eles não estão com Deus. Se Deus não está conosco, a gente não consegue. É esse um dos aprendizados aqui. Tem uma frase aqui, diz assim, ó: com Deus ando sobre o mar, mas sem ele nem saio pela porta, né? Que frase forte essa, né? Não sei quem escreveu, mas diz assim, com Deus ando sobre o mar, mas sem ele nem saio pela porta, né? Então mostrando aqui que a diferença dos hebreus que passaram no Mar Vermelho e também os egípcios que se afogaram ali no Mar Vermelho. Continuando aqui, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo sitiados durante 7 dias. Bom, aqui, né, a gente vê uma troca de liderança, né? Depois Moisés ele tirou o povo do Egito, mas quem vai entrar na terra da promissão ali é Josué. E o primeiro obstáculo que ele tem é Jericó, a cidade murada ali, né? E aí fala sobre a destruição das muralhas de Jericó aqui, tá bom? Então é importante essa troca também. Trocou o líder, vamos observar o que o líder está falando por meio de Deus e vamos acatar ali também.
tá bom? Aqui é interessante, trazendo novamente sobre a fé. Alguns falam, a fé é muito psicológica, pensamento positivo. Olha, pensamento positivo não derruba muralha, tá bom? Ali, a fé, né? Porque a fé aqui no sentido de obediência, porque eles obedeceram, eles tiveram que rodear 7 vezes a cidade e gritaram no final, e aí as muralhas caíram, né? Então, por mais que eles tiveram fé e obedeceram de rodear 7 vezes a cidade ali, a fé não é um pensamento positivo, né? Ela é uma ação da obediência, mas tem a ação de Deus sobre aquilo. Conforme eu falei, de nada adianta a pessoa ter fé, acreditar, ter pensamento positivo, mas se Deus não está com ela, ele não vai conseguir passar o Mar Vermelho, né? Assim como os egípcios ali. Então aqui mostra que a fé é mais do que pensamento positivo ou algo psicológico, tá bom? Aqui mostra realmente que a fé traz um poder, milagre ali, tá bom? Gostei dessa parte aqui também, né? Vou até ler de novo, o 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo sitiada durante 7 dias. Versículo 31. Aqui, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Bom, aqui é quando, lá em Josué, né? Capítulo 2, do versículo 1 ao 21, lá, falando sobre quando eles entram na Terra Prometida ali, inclusive é sobre a cidade de Jericó aqui, né? E aí eles mandam 2 espias para dentro da cidade ali para ver como é que o povo estava, e eles se espantarem em algo, né? Que o povo da cidade ali, eles estavam atemorizados com o povo de Deus que saiu do Egito pelo Mar Vermelho, por ter aberto o Rio Jordão, passaram o Rio Jordão também. Então o povo estava amedrontadíssimo, né? Os israelitas, né, estavam com medo, mas o povo da cidade de Jericó estava com mais medo ainda deles ali, né? Então foi importante esses espias chegarem lá. Só que quem estava comandando a cidade ali de Jericó ficou sabendo que tinha 2 espias e começaram a procurá-los. E aí essa Raabe aqui, né? Ela escondeu esses 2 espias aqui, tá bom? E aqui fala sobre a fé dela. Eu acho muito importante esse versículo 31, porque falou de vários heróis aqui antes. Mas essa heroína aqui, ela não era israelita. Ela vai entrar para o povo de Deus ainda, né? Olha só que interessante. Então, Raabe é a meretriz. Aqui no Novo Testamento diz a meretriz, né? Lá no Velho Testamento, também a tradução na nossa escritura diz que ela era... trabalhava numa casa, né? Talvez uma dona de uma casa de prostíbulo, alguma coisa assim, né? Só que algumas traduções trazem diferente ali, como se ela fosse também uma dona de hospedaria, né? De como se fosse um hotel que ela alugava para as pessoas ali na casa dela, tá bom? Então, nós temos que entender que o hebraico que se fala hoje não é o hebraico de 4.000 anos atrás, né? Não é o mesmo hebraico, né? E também o grego que nós estamos estudando a Bíblia agora, né? Não é o mesmo grego que existe hoje, que era há 2.000 anos atrás. Então tem muitas palavras que têm significados diferentes. Então pode até ser que ela fosse dona ali de uma hospedaria, né? Mas eu acredito que muitas, quando trazem essa interpretação, né, da parte da hospedaria, talvez por conta da gravidade do pecado, mas veja bem, o Senhor, esse não é um pecado imperdoável. E o que basta, o verdadeiro milagre está na mudança que a pessoa faz na vida dela, a mudança de caráter. Então ela mudou, aliás, conhecendo a fama do povo de Deus, ela faz ali, ela não quer salvar só a si mesma, ela salva toda a família dela. Ela faz um acordo ali com os espias, né? Coloca um pano de escarlate, né, na frente da casa dela. Quando os israelitas invadirem a cidade ali, quando o muro cai, eles não atacariam a casa que estaria com o pano de escarlate ali, né? Protegendo ali. E aqui essa Raabe, inclusive, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. É uma heroína aqui, né? Então, eu gosto dessa interpretação aqui, como está mesmo no Novo Testamento, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Os incrédulos era
os que estavam na cidade de Jericó ali, né? E acolheu em paz os espias, né? E também os protegeu e despediu eles em paz. Ela deu todo o aparato ali. Sobre essa Raabe, você quiser saber um pouquinho mais, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 25, também cita ela, tá bom? Dando um exemplo bom lá sobre ela também. Bom, aqui, vamos finalizar por conta do tempo já, o versículo 32, né? Que aí faz um resumo aqui de vários heróis que foi falado ao mesmo tempo aqui. Versículo 32 diz: E o que mais direi? Far-me-ei tempo para contar, faltaria... É que a linguagem fica ruim para mim falar aqui, né? Até mesmo lendo. Tá falando, falta-me tempo para mim falar de todos os heróis. É isso que está escrito aqui. A respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, Jefte, de Davi, Samuel e dos profetas. Então ele vai citando aqui que falta tempo se ele fosse explicar sobre cada herói da fé aqui, né? O ponto é que cada um desses heróis da fé, eles deram um passo de fé. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, se nós temos a religião, os nossos antepassados também tiveram passos de fé, né? Seja de ouvir os missionários, de ser sido batizado. Talvez você seja o primeiro converso na sua família, mas mesmo assim você tem que se lembrar da história dos pioneiros, como eles sofreram para estabelecer a igreja. Então, por meio de fé de outras pessoas, também a gente vai sendo alicerçado. Assim como trouxe a história de Moisés. Os seus pais o criaram ele alicerçado no evangelho. Então, ele tinha já dentro de si o que ele poderia escolher ou não, né? Então, tudo Deus foi preparando ali. Eu tenho certeza que Deus colocou ele justamente naquela família, porque aquela família o criaria, né? E ajudaria ele a conhecer as coisas do evangelho ali, dentro das limitações da época, como escravo, como estavam vivendo ali, tá bom? Então é essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.